Então vamos começar oficialmente. Aí, Daniel, boa tarde. Vamos começar a nossa transmissão. Hoje também nós temos a família da Juscelia, Joana Dark, Daniel, Maria Rita e outros que estão aí conosco. Não está dando para visualizar todos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. E vamos estudar um pouco da Palavra de Deus nessa noite. Como eu já falei antes, as notícias de Uberlândia, pelo menos os relatórios da prefeitura, estão bem agradáveis. E se Deus quiser, logo logo isso vai passar. Nós vamos continuar tomando os devidos cuidados, mas precisamos nos reunir na igreja e levar a vida normal, cada um no seu trabalho, para que tudo possa correr bem. Então vamos estudar um pouco da Palavra de Deus. Hoje, como é o domingo de Páscoa, e a Páscoa, o domingo da Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus, eu quero estudar com os irmãos o texto de 1 Coríntios capítulo 15, que fala justamente sobre isso, a ressurreição de Jesus. E eu vou falar sobre os seguintes temas: se Cristo não tivesse ressuscitado. É o argumento que Paulo vai usar no começo do texto, porque, pelo que a gente vê, Paulo estava tentando combater uma heresia que estava sendo disseminada no seio da igreja. Essa heresia era que as pessoas estavam pregando que o corpo ele não prestava. E se o corpo ele não prestava, ele não tinha por que ressuscitar. E aí existiam várias teorias que poderiam ser pregadas. Uns falavam aniquilação da alma, outros falavam que o espírito ia unir-se ao Criador e se tornar um só. Uns falavam que não existiria mais corpo, que seria tipo um fantasma. Nós não queremos entrar nesses detalhes, existem várias teorias, mas o que nós queremos falar é, usando o argumento de Paulo, e se Cristo não houvesse ressuscitado, o que seria das nossas vidas, para que nós possamos entender esse momento da ressurreição do Senhor Jesus e poder de fato usar esses ensinamentos para o crescimento da nossa vida espiritual. O versículo 12 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então Paulo ele entra para combater justamente essa corrente que estava sendo pregada, estava sendo aceita pelos irmãos, porque se não tivesse sendo aceita, ele não precisaria estar aqui combatendo esse tipo de pensamento. E ele então vai argumentar por um tempo aqui no texto sobre o fato de que Cristo de fato ressuscitou, mas ele vai usar uma linguagem contrária à ressurreição de Cristo, para poder levar aqueles irmãos a pensarem um pouquinho sobre o que eles estavam falando e o que eles estavam crendo, o que colocaria em xeque, colocaria em desgraça toda a doutrina da igreja. E se Cristo não ressuscitou, então não existe igreja. E ele vai justamente falar sobre isso. Nós temos aqui nesse texto pelo menos 3 divisões. Primeiro, ele vai falar sobre os resultados da não ressurreição de Cristo. Depois ele vai usar argumentos a favor da ressurreição de Cristo, porque o interesse dele não era falar que Cristo não ressuscitou, e sim que Cristo havia ressuscitado. E depois ele vai trazer implicações práticas da ressurreição de Cristo para as nossas vidas. E é nesta abordagem que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, levando os irmãos a entenderem que a ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa fé. Sem ressurreição não existe cristianismo, não existe vida eterna, não existe nada. E nós nunca podemos duvidar disso. Até a ressurreição de Cristo é a exigência, acreditar na ressurreição de Cristo é a exigência que nós temos para ser salvo. Paulo, falando aos Romanos, ele diz: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a base da nossa salvação é a ressurreição, não se fala nisso de outra forma. E o que nós temos que estudar nessa noite é justamente esse fortalecimento, acreditar plenamente
na ressurreição de Cristo e ter convicção disso e ter provas bíblicas também a esse respeito, né? Então, o primeiro que eu quero falar, o primeiro ponto aqui, é os resultados da não ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não houvesse ressuscitado, como que estaríamos hoje? Como que estaríamos hoje na nossa vida cristã? Se fosse tudo uma grande mentira e ele não tivesse ressuscitado, o que nós seríamos nesse momento com relação às vidas cristãs? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. Verso 14 de 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, aliás, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. A palavra vã aqui é inútil, é fútil, é vazia, boba, ridícula. Se Cristo não ressuscitou, eu estou pregando em vão. Se Cristo não ressuscitou, vocês que estão ouvindo em vão. Não somente eu, mas os milhões e bilhões de pessoas que acreditavam nisso e morreram, estavam fazendo tudo em vão. Todas as pessoas que se levantaram para pregar o Evangelho se levantaram em vão se Cristo não ressuscitou. E Paulo ele vai usar esses argumentos para levar os irmãos a pensarem naquilo que eles estavam aceitando como verdade, para resgatar o pensamento lustro da vida deles. Nós podemos ouvir vários ensinamentos, principalmente nesta época de hoje, onde a internet, as redes sociais, elas estão substituindo a televisão. Pouca gente hoje assiste televisão. A maioria, ela está buscando as suas informações, o seu divertimento, a descontração, é na internet, ou nas TVs por assinatura, ou nos streams, né, como Netflix, essas coisas. Então a televisão ela está praticamente acabada. E com isso, a informação ficou muito fácil. Qualquer um hoje pode pegar um celular, ligar um microfone, um fone de ouvido e fazer uma live e transmitir o seu pensamento. E é necessário que nós tenhamos um filtro bem apurado quando nós formos ouvir algo, para que nós tenhamos consciência de ouvirmos apenas a verdade. E se o que se prega é que Cristo não ressuscitou, de fato a nossa fé ela é vã, ela é inútil e ela também é vazia. O que é uma fé vazia? É você crer em algo que não existe. Por exemplo, acreditar em coelhinho da Páscoa é uma fé vazia. Acreditar em Papai Noel é uma fé vazia. Acreditar que um poste pode fazer algo por você é uma fé vazia. Acreditar que você pode entrar num carro sem gasolina e dirigir 1000 quilômetros pilotando o carro é uma fé vazia, não vai acontecer. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil e ela é vazia. Ou seja, nós cremos num cadáver, nós cremos numa pessoa que não tem poder nenhum. E isso nos faria miseráveis se de fato isso fosse verdade. 1 Coríntios 15, 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Da mesma forma que a pregação de um defunto não ressuscitado que salva pessoas é vão, aqueles que acreditam estão vivendo também na vaidade, porque não vai dar em nada. Vamos morrer, ou vamos acabar, ser aniquilados, ou vamos todos para o inferno, se Cristo de fato não houvesse ressuscitado. Se Cristo não houvesse ressuscitado também, nós seríamos mentirosos. Estaríamos pregando algo que de fato não aconteceu. Estaremos de fato pecando contra Deus. 1 Coríntios 15, 5. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Mais um fato: se Cristo não ressuscitou, todos os crentes se tornam mentirosos, porque eles estão falando de algo que não aconteceu. E o testemunho dos guardas que testemunharam falsamente, o testemunho dos fariseus, dos sacerdotes e de toda a elite religiosa judaica, o testemunho na época que os romanos aceitaram e que tornou passível de aceitação ao longo dos séculos, que o corpo de Jesus fora roubado, se torna verdadeiro. Para nós podermos entender
o quão é importante a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a base de toda a vida cristã. Se Cristo não ressuscitou, Paulo vai falar também no versículo 17, que nós permanecemos aonde? Nos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Sem a ressurreição de Cristo não há perdão de pecados. Porque o inocente foi sacrificado, mas ele não foi ressuscitado. E se não há ressurreição, não pode haver também a redenção, não pode haver perdão dos pecados, porque o próprio sacrifício se tornara inútil pelo objetivo que ele foi oferecido, que foi reaver de volta a sua própria vida. Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu a dou, e eu também posso reavê-la quando eu quiser. É interessante que Jesus ele provou o poder que ele tinha de entregar a vida quando ele quisesse. Nós vamos ver que a morte na cruz ela não era tão rápida. As pessoas podiam ficar horas e os mais fortes até dias pendurado na cruz. Agora Jesus ele determinou o momento que ele morreria. Quando ele diz, está consumado, e ele entrega nas mãos de Deus o Espírito, ele morre. E existia a proximidade da festa, e os judeus não queriam que aqueles homens ficassem pendurados na cruz. Para que eles morressem mais rápido, o que eles faziam? Eles quebravam as pernas daqueles crucificados para incapacitar eles de suspender, de se apoiar e respirar. Então, a partir do momento que eles eram quebrados as pernas, a morte era rápida, porque eles eram rapidamente asfixiados. Quando eles chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto, provando que ele morreu exatamente quando ele quis. Ele morreu para que se cumprisse a profecia que nem o osso dele fosse quebrado. Ele precisaria morrer antes desse evento. E ele determinou entregar a sua própria vida. Então, se ele não houvesse ressuscitado, ele não poderia perdoar também os nossos pecados, como assim ele fez. Se Cristo também não houvesse ressuscitado, os nossos entes queridos que morreram aguardando a volta de Jesus estariam totalmente perdidos. Você que tem um parente que cria em Jesus e que morreu, eu e diversas pessoas que têm, nós não teríamos esperança, porque eles estariam perdidos. Porque o nosso irmão mais velho, primogênito dos mortos, que nos dá a garantia da salvação, não haveria ressuscitado. E de fato nós estaremos perdidos. 1 Coríntios 15, 18 diz: e ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. E esta era uma dúvida da igreja de Tessalônica. Paulo escreve a esses irmãos tirando uma dúvida deles. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, se Cristo não ressuscitou, nós estaremos perdidos, e todos aqueles que morreram confiados em Cristo também estariam perdidos e não teriam esperança. Nós teríamos todos ou aniquilados ou condenados ao inferno sem chance de perdão. Se Cristo não ressuscitou, nós somos tolos, nós somos idiotas, somos pessoas que acreditam em algo fictício, que acreditam numa historinha, como se diz o ditado, para boi dormir. É o que Paulo tenta transmitir àqueles irmãos. Nós perdemos a razão de viver. Olha, o cristão ele é marcado porque ele adequa a sua vida àquilo que Deus ordena. Nós vamos para a palavra de Deus e procuramos os mandamentos e adequamos as nossas vidas àquilo que a palavra de Deus diz. Nós abandonamos várias práticas. E se Cristo não ressuscitou,
Isso é vão. Nós estamos levando uma vida cheia de regras à toa. Não que as regras salvem, mas viver sob as regras de Deus agrada a vontade de Deus. 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo limita apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque nós vamos para onde? Onde nós vamos viver? O que será de nós no final? Se Cristo não ressuscitou, nós vivemos inutilmente. Poderíamos estar onde? Aproveitando, entre aspas, a vida. É o que ele fala em 1 Coríntios 15:32. Se como homem luta em Éfeso com fera, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Jesus não ressuscitou, a vida cristã perde o sentido de ser. Se eu estivesse servindo a um Deus que não ressuscitou o seu filho e que não me dá garantias nenhuma de que eu vou me ressuscitar, olha, muito melhor eu aproveitar a vida. Comer, beber, festejar, viver na promiscuidade do pecado, porque de fato eu não tenho esperança nenhuma. Aonde eu vou estar no final? Então Paulo tenta abrir os olhos da igreja para que eles não acreditem em tantas coisas falsas, em tantos depoimentos enganosos que é lançado no mundo hoje. Isso aqui serve de alerta para nós. Muito cuidado quando você ouvir, quando você ler, quando você assistir algo, principalmente falando do Senhor Jesus. Momentos como esse que nós vivemos, vão surgir muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, tentando enganar a muitos, tentando trazer profecias, tentando explicar a Bíblia de forma corrompida, de forma adulterada. Isso aconteceu com uma igreja muito próxima dos apóstolos. Olha, aqueles irmãos tiveram a oportunidade de ouvir os apóstolos que aprenderam diretamente de Jesus e foram enganados. Imagina hoje, a igreja de hoje, que está ouvindo pessoas instruídas por esses, através da palavra recebida, o quão é fácil cair no engano. E é aqui que nós temos que tomar cuidado. E Paulo fala, vocês acreditam nisso. E se vocês acreditam que não há ressurreição de mortos, eu sinto informar vocês, mas não há vida eterna também. Porque a vida eterna está baseada na ressurreição de Cristo. Eu quero abrir aqui um parênteses antes de continuar. Não acredite em tudo que vocês ouvem. A Bíblia diz, retém o que é bom. Mas você pode ouvir a tudo, mas você vai reter, ou seja, você vai viver baseado somente no que é bom e mais nada. E nós precisamos ter esse sentimento e essa objetividade de vida. Passou pela Bíblia e se adequou a ela, é verdade. Não passou, está fora, eu desprezo e eu aniquilo aquilo na minha vida. O segundo argumento que Paulo vai usar é o argumento da própria esperança, de que de fato Cristo ressuscitou. E agora ele vai argumentar a favor da ressurreição de Cristo. Primeiro ele usa uma linguagem para mostrar que aqueles irmãos estavam redondamente errados e que eles não poderiam acreditar numa falácia dessa, que Jesus não havia ressuscitado. E agora ele vai usar argumentos que provam que de fato Cristo ressuscitou. Isso é muito importante para alguém, por exemplo, que quer confrontar uma falsa doutrina. Ele precisa conhecer os argumentos das outras pessoas e ele precisa conhecer dentro da palavra de Deus os argumentos bíblicos para que ele possa então refutar aquele falso ensinamento e aquela falsa notícia que as pessoas estão espalhando. E do versículo 20 até o versículo 50, Paulo vai usar esses argumentos para mostrar que de fato Cristo havia ressuscitado. E se Cristo ressuscitou, a nossa fé então não torna-se vã. Pelo contrário, é uma fé firme, fundamentada e que vai haver o retorno daquilo que nós aguardamos. O primeiro argumento que Paulo vai usar é o argumento teológico, ou seja, o que a própria Escritura diz. Versículo 20 do capítulo 15, ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias
dos que dormem. Visto que como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que Paulo está usando aqui? Ele está usando a palavra de Deus, um argumento bíblico. E ele mostra, olha, vocês não conhecem a história do pecado, da entrada do pecado no mundo? Vocês não conhecem como o pecado entrou, como ele fez parte da humanidade? Vocês não conhecem como o pecado passou a todos os homens? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram, porque são descendentes de Adão. Paulo vai usar esse argumento bíblico. Olha, Adão foi responsável pela entrada do pecado no mundo. Gênesis 3,15 nós temos a promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Cristo. E aqui ele está mostrando, assim como em Adão a morte passou a todos os homens, assim em Cristo a vida passou a todos os homens e a vida eterna passou a todos os homens. E era isso que Paulo queria que aqueles irmãos entendessem. Em outras palavras, ele estava dizendo, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam ir nos profetas, vocês precisam entender a própria história da humanidade e vocês precisam ter convicção bíblica e não ouvir um ou outro falando coisas erradas e acreditar e dar lugar a isso. Porque isso perturbava a vida da igreja. E a igreja de Corinto já era uma igreja fraca de entendimento por natureza, era uma igreja que estava transformando numa bagunça a própria ceia do Senhor, e eles tinham diversas dúvidas, diversos comportamentos anticristãos, e que Paulo vem corrigindo aqui dentro da palavra de Deus. Então, quando você ouvir uma coisa que você tem dúvida, a melhor fonte de explicação é a própria Bíblia. A Bíblia fala comparando coisas espirituais com coisas espirituais. E uma regra de interpretação bíblica que é bastante confiável é deixe que as próprias Escrituras expliquem as próprias Escrituras. E aonde você vai procurar isso? Na palavra de Deus. Nós temos no Velho Testamento vários exemplos de ressurreição de mortos. Os profetas ressuscitaram mortos. Eliseu, depois de morto, a população estava fugindo, e uma pessoa caiu por cima dos ossos de Eliseu. Aliás, eles jogaram um morto por cima dos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. Mostrando que a ressurreição já era conhecida desde os antepassados. Os profetas ressuscitaram, o próprio Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Então a ressurreição já era algo conhecida por essas pessoas. E eles agora estavam desprezando o próprio ensinamento bíblico, de que houve ressurreição no passado, houve ressurreição na época de Cristo, o próprio Cristo ressuscitou mortos, e houve também haverá ressurreição, houve a ressurreição de Cristo e haverá a ressurreição das outras pessoas. E hoje nós temos a facilidade de ter essa Bíblia completa nas nossas mãos. E qualquer fato novo que surgir, que nos leve à dúvida, nós podemos fazer o quê? Olhar para a palavra de Deus, comparar a Escritura com a Escritura e sanar as nossas dúvidas, sanar aquilo que nós realmente precisamos saber. Então conheça a palavra de Deus, compare a Escritura com a Escritura e não se deixe enganar em momento algum. Essa deve ser uma característica de todo cristão. A partir do momento que as coisas vão ficando mais e mais difíceis na terra, sairão pessoas enganadoras pelo mundo. E eu e você precisamos estar preparados para resistir e não cair nesses enganos. Paulo vai usar o argumento escatológico. A escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Na época dele, os nossos acontecimentos ainda não haviam acontecido. E nós temos a escatologia passada, ou seja, é a ordem dos acontecimentos, a ordem relatada na Bíblia dos acontecimentos. E ele vai usar isso no versículo 23 em diante do capítulo 15 de 1 Coríntios. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que Paulo está dizendo aqui? O plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Elevar Cristo acima de todas as coisas. E existe uma cadeia de acontecimentos que vão culminar neste último evento. Qual é a cadeia de acontecimentos? Morte, ressurreição de Cristo. Isso já aconteceu. Qual o segundo acontecimento que nós estamos aguardando agora? Arrebatamento, a vinda do Senhor. Essa vinda se dará em duas etapas. A primeira etapa no ar, onde ele arrebatará a igreja antes da tribulação. E a segunda etapa, quando ele vir depois da tribulação, estabelecer o seu reino. Esse reino de 1000 anos, nós ainda teremos a morte, a humanidade sujeita à morte. Nós teremos ainda pessoas naturais, filhos dos que passaram vivos da tribulação para o milênio. Essas pessoas terão que render-se ao rei ou serão punidas. O que a Bíblia nos dá a entender é que eles vão se calar até que eles vejam alguém forte o suficiente para se unir. E esse alguém forte o suficiente vai ser o próprio Satanás, que vai ser libertado por um tempo e vai arregimentar multidões de todos os cantos da terra para pelejar contra o próprio Messias, o próprio Cristo. E naquele momento a Bíblia fala que eles serão mortos. Então até dentro do milênio haverá morte. Por isso que a Bíblia fala, o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando essas últimas pessoas forem vencidas e o diabo for lançado para dentro do lago de fogo, a morte também estará sujeita a Cristo, porque ela não mais existirá. E a Bíblia fala que quando Cristo terminar as suas conquistas, ele vai pegar tudo isso e dedicar a Deus, como Deus o Pai. Então é um propósito escatológico que existe dentro dos planos de Deus. E Paulo usa esse argumento lógico. Olha, é necessário que Cristo ressuscitasse primeiro. Depois nós vamos ressuscitar também. Depois vai haver outra ressurreição e mais outra ressurreição. E o plano de Deus vai culminar quando Jesus entrega tudo a Deus o Pai e nós vamos ter um novo plano onde haverá novos céus e nova terra. E isso Paulo queria que aqueles irmãos entendessem, que Deus desenvolve um plano ao longo do tempo. E nós estamos hoje vivendo, creio eu, os momentos finais do desenrolar dessa história. Esses momentos finais podem durar pouquíssimo tempo. Nós podemos ver daqui 5 anos, daqui 1 ano, a volta de Cristo. Ou podem demorar um tempo maior. Aquilo que para nós é muito tempo, para Deus não. Mas o que nós temos que entender é que Deus está desenrolando o planejamento da história. E aqueles irmãos precisavam acreditar nisso e aguardar. Uma das coisas que podiam levar eles a acreditar numa falsa doutrina dessa era que eles achavam que Jesus Cristo ia voltar muito rápido. E eles não tinham a noção de que a história se desenrolaria para alcançar mais e mais pessoas fazendo parte da igreja. E Paulo queria que eles entendessem isso. Paulo também vai usar o argumento lógico. Aí ele começa a dizer, no versículo 29, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aqui é um texto polêmico, eu não vou entrar nesse detalhe agora, existem muitas visões desse texto sobre batizar pelos mortos. O que eu quero colocar aqui é que Paulo estaria comparando esse batismo de mortos, mostrando que se Jesus não houvesse ressuscitado, eles estariam batizando por alguém morto que não faria sentido. Porque o sentido primário do batismo que nós precisamos entender aqui é o fato de que quem se batiza em nome de Cristo está se identificando com Jesus. E Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, o que nós vamos entender? Vocês estão batizando por um morto, que não pode fazer nada. É a mesma coisa de se batizar, por exemplo, em nome de Pedro, se batizar em nome de Paulo, se batizar em nome de João. Esses homens foram fiéis, foram servos de Deus, são nossos irmãos, mas não têm poder.
E nós não podemos confiar em Paulo para nos ressuscitar, porque ele mesmo está morto. Até em nome de Maria, nós não podemos acreditar, porque ela mesmo está morta. Ela teve o seu lugar na vida da igreja, trazendo Jesus ao mundo, gerando o seu corpo, sendo usada, né, para gerar o corpo de Jesus, mas ela também não pode ressuscitar ninguém. Então, a própria lógica indica, se vocês estão batizando por causa de Cristo, ele está morto, o que adianta isso? Qual será a utilidade de acreditar no morto para salvar a vida de vocês? E aí que eu abro um parênteses, quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, e que nós devemos realmente entender esse fato e não acreditar em mais nada que não seja Jesus, porque só Ele, somente Ele, ressuscitou. Mas o argumento lógico que nós podemos usar pelo fato de que aquelas pessoas estavam falando que Jesus não ressuscitou e Paulo queria dizer que ele ressuscitou, é o fato das pessoas estarem arriscando as suas próprias vidas por esse Jesus. 1 Coríntios 15:30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Jesus Cristo nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo estava dizendo? Ora, se Cristo não ressuscitou, por que eu arrisco a minha vida todos os dias por esse nome? Porque eu aceito ser preso, eu aceito ser furado com varas, eu aceito tomar chicotadas, eu aceito apedrejamento, eu aceito naufrágios, cadeias e torturas por um defunto. Não faz sentido. Não faz sentido. É a mesma coisa de eu falar para vocês, olha, eu vou ressuscitar vocês. No dia que eu morrer, vocês podem esperar, acreditem em mim, que eu vou voltar. Todos vocês vão morrer e não vão ressuscitar, porque eu não tenho poder nem de curar a mim mesmo. Quanto mais de ressuscitar a mim e a qualquer outra pessoa. Um argumento de que a ressurreição de Cristo produz coragem é o Pedro, o apóstolo Pedro. Vamos pegar dois momentos da vida de Pedro que nós vamos entender isso muito claramente. Antes de Jesus morrer, Pedro era covarde. 3 vezes foi falado que ele pertencia a Cristo, 3 vezes ele negou e praguejou. Jesus veio, ele viu Jesus ressuscitado, Jesus foi até ele, tratou do problema dele, fez com que ele se convertesse daquele erro, que ele se firmasse novamente. E aí depois nós vamos ver em Atos 2, o belo discurso de Pedro, a coragem daquele homem, que o acompanhou por toda a sua vida. Por que aquele covarde se tornara tão corajoso? Era exatamente pelo fato de que ele viu Cristo ressuscitado. Então, Cristo ressuscitou e a ressurreição de Cristo transforma uma pessoa covarde em um corajoso, porque ele entende que ele terá o mesmo destino, que ele também será ressuscitado. Aí Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, para que nós vivemos uma vida regrada? Para que nós vivemos uma vida controlada? Para que eu evito os prazeres do mundo, que na verdade são bons, mas são pecaminosos? Por que eu evito isso? E ele vai trazer isso como uma exortação para aqueles irmãos. Olha pela própria atitude de vocês, que é uma atitude conveniente com aquele que acredita numa vida melhor, numa vida superior. 1 Coríntios 15:32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. É o que Paulo diz. Se Cristo não ressuscitou, não adianta viver uma vida cristã. Não adianta ter práticas cristãs. Não adianta fazer aquilo que Deus quer. Porque nós não teremos nenhum tipo de aproveitamento disso. Olha, imagina que nós vivêssemos na esperança de simplesmente morrermos e acabar tudo. Cada um ia viver a vida da maneira que bem entendesse.
era como um animal. Um animal não tem esperança de vida eterna, ele vive a vida que ele bem entende. Porque morreu, acabou. Mas Paulo fala, preste atenção, nós não somos desses. Nós não somos do que acredita que não ressuscitaremos. E se nós não somos assim, nós precisamos sim viver uma vida santa. E ele abre um parênteses aqui no versículo 33 e 34 para mostrar essa necessidade da vida santa dos cristãos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. O que Paulo estava dizendo? Não caem nas más conversações. Não percam os bons costumes. Não percam a prática das boas obras. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Porque, de fato, Cristo, ele ressuscitou. E Paulo vai usar agora os últimos argumentos para mostrar para nós que Jesus ressuscitou e para mostrar para nós como as coisas vão acontecer após a nossa morte e como nós seremos ressuscitados. Versículo 35 até o versículo 50, Paulo vai nos mostrar isso. Ele vai usar o primeiro argumento, que é a questão da semente. Paulo vai comparar a morte com o plantio de uma semente. Versículo 36 ao versículo 38 do capítulo 15. Diz assim: Mas, insensato, o que semeia não nasce primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada um das sementes o seu corpo apropriado. O que Paulo vai dizer aqui? Ele vai fazer uma analogia da semente que nós plantamos e do fruto e da árvore, da planta que nasce. Você pega, por exemplo, um grão de feijão e você planta ele. Quando ele cai na terra e ele morre, ele vai dar origem a uma nova vida. E essa nova vida é o corpo daquela semente que morreu. Então, aqueles irmãos poderiam estar acreditando o seguinte: nós vamos ressuscitar como somos hoje, mortais. E isso não é verdade. Paulo quis mostrar para aqueles irmãos que eles ressuscitariam com um novo corpo. Se vocês olharem, por exemplo, a ressurreição de Jesus, ele ressuscitou com a aparência que ele tinha antes, só que com glória. Por que eu falo a aparência que ele tinha antes? Ele comeu, ele bebeu, ele caminhou, ele sentou-se, ele conversou, ele teve as mesmas atitudes. Só que ele tinha coisas novas no seu corpo. Ele podia entrar numa sala fechada, ele podia voar, ele podia desaparecer. Então é isso que Paulo estava dizendo. Vai morrer um corpo pecaminoso e vai ressuscitar um corpo glorificado. Você enterra um grão de feijão, nasce uma planta diferente. Nasce uma planta com um corpo diferente. E eles precisavam entender isso, que a vida eterna não é igual à vida natural que temos hoje. Eles precisavam entender que as pessoas não seriam fantasmas, elas teriam um corpo. Muitas pessoas vêm até mim e me perguntam: como que vai ser o nosso corpo depois da ressurreição? Nós seremos só corpo? Seremos só espírito? Como que vai ser? Nós seremos invisíveis? Nós não teremos corpos? E essa é a resposta nós temos aqui. Nós teremos corpo físico, sim. Assim como a semente que é plantada e ela nasce, ela tem um corpo físico, quando nós morremos e formos ressuscitados, teremos um corpo físico também. Um corpo glorificado, um corpo que está aguardando, aliás, um corpo que usufruirá da glória de Deus. 1 Coríntios 15, 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. O que nós temos que entender? Nós vamos morrer, esse corpo, carne e osso, ele vai perecer porque ele não entra nos céus, e nós vamos ter outro corpo, corpo celestial. Assim como existem corpos físicos, assim também existem corpos celestiais. Versículo 40 e 41. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma glória do celestial e outra glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas, porém, até entre estrela e estrela há diferença de esplendor.
Então Paulo vai comparar o seguinte: vai morrer o corpo físico, vai ressuscitar um corpo espiritual. E aí ele compara aos astros. Você tem a glória do sol, é muito maior do que a glória da lua, inclusive a glória da lua é reflexo da glória do sol. Nós temos glórias das estrelas e dos outros astros. Até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, mostrando que o Senhor ele vai produzir em nós um corpo espiritual, e é um corpo cheio de glória. E esta glória será diferente entre uma pessoa e outra. Aí nós entramos na questão dos próprios galardões que nós vamos ter na eternidade. Galardões esses que nós vamos usufruir, e seria de fato essa glória que será manifestada em nós. E aí ele vai concluir esse ponto no versículo 42 até aliás, deixa isso aqui para depois, né? No final, quando ele usa essas ilustrações, ele quer dizer o seguinte: haverá descontinuidade na nossa vida. Por quê? Nós experimentaremos algo novo. Ele diz que a corrupção será substituída pela incorrupção. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. É necessária a morte para que acabe a corrupção dos nossos corpos. É necessária a morte para que esse corpo de humilhação seja desfeito. É necessária a morte para que haja um corpo incorruptível, ou seja, que não se deteriora. E é justamente isso que nós queremos ter na nossa vida eterna. Ele continua dizendo: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. A desonra tem que acabar. E onde ela vai acabar? Quando o corpo de humilhação for destruído, para ser substituído por um corpo de glória. Semeia-se em fraqueza para ressuscitar em poder. Versículo 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Olha como o nosso corpo é fraco. Vamos pegar o exemplo da atual circunstância. Um vírus microscópio, que não dá para ser visto, destrói o organismo. Isso é fraqueza. E mesmo que nós não morramos precocemente, o nosso corpo ele é destruído todos os dias. Pega uma foto sua, de quando você era bebê, de quando você tinha 5 anos, 10 anos, e compara com a foto de hoje. Olha o desgaste do tempo que já aconteceu nos seus traços físicos. E no céu não tem lugar para isso. Nós precisamos morrer para a maldição do pecado terminar no nosso corpo, e nós recebemos um corpo de glória, um corpo de poder, algo nunca visto em toda a humanidade. A única pessoa que manifestou na terra um corpo de poder foi Jesus, que não teve pecado, e se ele não tivesse oferecido a sua vida, ele estaria, na minha concepção, vivo até hoje, com o mesmo aspecto que ele tinha de 30 anos. Os psicólogos, os estudiosos concordam que 30 anos é a maturidade humana, onde o corpo consegue juntar o vigor e a experiência. Ele ainda é capaz de ser vigoroso nos exercícios, de trabalhar duro, só que ele já tem experiência de vida. Então Jesus estaria, creio eu, com um corpo de 30 anos, se ele ainda estivesse vivo aqui entre nós, né? Ele está vivo, mas ressuscitado. Este é o corpo que nós vamos receber. Um corpo de glória, um corpo que não envelhece, que não adoece, nada, não tem ameaças. O natural para o espiritual. Versículo 46. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. A ressurreição nos transformará no cidadão dos céus. É por isso que ela é importante. Ela transformará a nossa vida. Nós passaremos de corpos
físicos para corpos físicos, entenda? Corpos físicos e espirituais. É diferente. Vamos entender assim, existe a física humana e existe a física espiritual. Por que existe? Porque Jesus ele foi palpado, ele comeu, ele bebeu, ele fez as coisas que os seres humanos faziam. Só que ele estava acima dessas leis físicas. Ele estava além disso. Ele podia andar sobre as águas, ele podia voar, ele podia desaparecer num lugar, aparecer no outro, ele podia fazer algo que os seres humanos normais não podiam. Essa é a expectativa que nós aguardamos com relação à ressurreição de Cristo. E é o que Jesus queria de nós. E Paulo vai continuar argumentando. Ele vai falar nas aplicações práticas que nós podemos observar no fato da ressurreição. Primeira coisa, a transformação instantânea nos dará esperança. É por isso que nós não precisamos temer a morte, porque ou estamos vivos e seremos transformados, ou estamos mortos e seremos ressuscitados. E isso será instantaneamente, porque ele tem poder suficiente para ressuscitar toda a terra. Versículo 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. É instantâneo. Aqui eu falo, precisamos estar preparados hoje, porque não dá tempo de reconciliar. Não dá tempo de colocar a vida em ordem, como Ezequias teve. É instantâneo. Quando Jesus voltar, simplesmente desapareceremos. E já transformados. Quando Paulo usa essa expressão piscar de olhos, é como se eu falasse hoje 1/1000 de segundo, ó a menor partícula de tempo possível de ser contada. É muito rápido. Eu preciso estar preparado hoje. É o triunfo final do pecado, aliás, sobre o pecado e sobre a morte. Essas ameaças que vivemos hoje se acabam. E Paulo aqui ele fez quase que um hino, compôs um hino. Ele compôs um hino em aclamação da vida sobre a morte. Versículo 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição e nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. E os nossos dois problemas como seres humanos é justamente estes. Pecado, porque o pecado escraviza, o pecado dá à lei a possibilidade de nos condenar, e a condenação gera morte. E nós estaremos livres dessas duas coisas. Por exemplo, um juiz não pode me condenar, porque não pesa sobre mim crime. Então, se ele me condenar, ele é injusto. Mas se eu cometer algum crime passível de condenação, porque é contra a lei, aí ele já pode me condenar. E uma vez condenado, eu vou ter que pagar o preço. No caso aqui, cadeia. E no caso do ser humano, morte. A ressurreição de Cristo nos livra disso. A ressurreição de Cristo garante a recompensa do trabalho. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A ressurreição de Cristo nos garante vida boa sobre a terra, nos garante vida esperançosa, vida transformada, vida abundante, que começa aqui e continua no céu. E em cima de tudo isso, nos garante recompensas inimagináveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então esta é a nossa esperança. E nesse domingo, que o mundo comemora a Páscoa e por tabela nós aceitamos, que seria uma data fictícia, mas uma data comemorativa,
que possamos crer na ressurreição de Cristo de uma maneira tão intensa que todo medo, toda fraqueza que a doença, que a morte possa lançar sobre nós é dissipado. Não porque nós queremos morrer, mas sim pelo fato de podermos confiar totalmente em Jesus Cristo e que Ele vai nos ressuscitar. A ressurreição de Cristo é a nossa razão de viver. Então, todos os dias, pense nisso. Porque Cristo ressuscitou, você vive e eu vivo, e nós podemos, de fato, aguardar a bendita esperança, que é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que nós possamos conhecer profundamente a palavra e nunca sermos enganados por qualquer falcatrua, qualquer falácia que venham falar para nós, porque nós acreditamos verdadeiramente no Senhor Jesus e que Ele ressuscitou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque hoje se comemora a ressurreição de Cristo e é a ressurreição de Cristo que nos deu a capacidade de ter a viva esperança no Senhor. Ó Deus, enche os nossos corações com essa esperança, com esse aguardar, ó Deus, da manifestação do Senhor, que nos dará graciosamente tudo que nos falta para que tenhamos uma vida gloriosa, uma vida eterna, uma vida de poder. E que sejamos sábios suficientes, ó Deus, para valorizar extremamente essa bendita esperança que nós estamos aguardando no Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por todos que participaram. Mais uma vez eu rogo, ó Deus, que o Senhor intervenha sobre o mundo, cessando, ó Deus, essa praga, ou pelo milagre das tuas mãos, ou pela iluminação da ciência, para que haja uma solução definitiva, ó Deus, para esse problema. Oramos pelos aqueles que estão enfraquecidos, seus corpos, que estão, ó Deus, em algum grupo de risco, que o Senhor os guarde, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria às autoridades do Brasil, que têm lutado contra o povo, muitas vezes, lutado entre si, e não têm administrado de uma forma competente o suficiente essa crise. O Senhor controle, ó Deus, essas mentes, para que o Brasil não experimente algo ainda pior com relação àquilo que nós estamos vendo. Muito obrigado a Deus, desejo que todos os irmãos tenham uma boa noite e que o Senhor guarde a cada um de nós segundo o teu poder. É o que eu oro em nome de Jesus.